Bom, Neto, primeiro, muito obrigado por aceitar nosso convite, né? Você é o primeiro entrevistado aqui do nosso podcast, né? Pessoas reais, ganhos exponenciais, então, né, a gente tem uma satisfação muito grande ter o Neto aqui com a gente, já está um ano já com a gente, né? Com a gente é mais ou menos isso, mais ou menos isso. Então, eu queria que você falasse um pouco de você, sobre sua empresa, para a gente começar a falar um bate-papo sobre o mercado. Hoje é dia 26 de março. 2021? São 3h40 e o mercado está ali. Enquanto o Neto vai falando, a gente for conversando sobre as operações que ele fez, a história dele, o Rafa vai mostrando como as coisas foram feitas e como funciona na vida real. Então, o nosso podcast é para isso. Não, para mim é uma honra estar aqui com vocês. Então, eu gostaria, meu nome é Wadi Cecílio Neto, né? Sou engenheiro agrônomo de formação, mas já não atuo na área há alguns anos. Eu trabalho com um grupo de concessionários, então sou sócio administrador, onde a gente representa algumas marcas de automóveis no Brasil. É um grupo regional, mas que a gente atua hoje no mercado de Goiás, Minas Gerais e São Paulo. Esse carro representa quais marcas, são? Curiosidade. A gente representa Chevrolet, Nissan, Ford e Honda, tanto na área de motocicletas quanto automóveis. Esse é o nosso portfólio de empresas e de montadores que a gente representa hoje no momento. Já há 60 anos no ramo, a gente completa esse ano, final do ano. E sobre o mercado de ações, esse mercado sempre foi uma área escura para mim. Então, toda a área escura, acho que até quarto escuro, quando a gente é criança, a gente tem certo receio, ninguém gosta de ficar no escuro. Então, em 2010 eu comecei então a vir para o mercado da bolsa, incentivado aí por um amigo, um conhecido, que me perguntou: você trabalha com bolsa? Eu falei: não. E aí eu comecei de uma forma muito tímida. O que tinha de ação em 2010? Porque eu estou na Bolsa há 5 anos. Eu sou novo, né? O Rafa já está... Né? As principais lá. Eu ouvi cara falando aqui, tipo aquele cara que veio aqui uma vez, que disse que na Bolsa só tinha Telebrás, década de 80, Petrobras e Vale só. Por aí, o que você operava? Tinha Gerdau existia, né? Em 2010 tinha muitas Gerdau, empresas tinha legais. Petrobras, tinha Companhia Siderúrgica Nacional, Itaú, Bradesco. Lá na época chamava Blue Chip, né? Exatamente, os Blue Chips. Você tinha me contado então, Banco do Brasil. Você tinha me contado que o pessoal em volta de você, sua família, achava que você era louco, né? Que estava começando a mexer com o mercado financeiro. Exatamente. Vocês vão perder dinheiro. Isso é de praxe, sempre tem alguém na família. Então, existia uma resistência dentro da minha família e com o receio de que eu realmente tivesse mais resultados negativos do que positivos. Então eu comecei de uma forma muito tímida mesmo, investi em ação, eu não sabia do que se tratava derivativo, eu não conhecia esse mercado, então eu vim fazendo uma carteira que eu nominei de clube, um clube de ações que eu resolvi fazer, de blue chips, que tivesse liquidez, e comecei a comprar ações, determinei um valor fixo mensal, e entendia que deveria comprar uma quantidade de ações para que não ficasse somente uma empresa, para não ter nenhum de sabor amanhã se essa empresa viesse a ser fechada ou viesse a falir, eu não perdesse meu capital inteiro. Então procurei dividir em empresas com liquidez alta e que fossem reconhecidas na bolsa como boas opções, um bom investimento. E assim eu fiz. Em 2011, em 2012, 2013, 14, 15, peguei momentos difíceis que foram os anos de depressão econômica que o Brasil viveu em 2015 e 2016, acho que final de 2014, Petrobras 2015 e 2016. Tem até um gráfico Petrolão, aqui mostrando ele, ó. Petrolão, né? Exatamente. É que a gente fala que essa Petrobras resistiu até o Corona Dilma, né? O que será o coronavírus, né? E na ocasião, foi muito interessante porque eu comprei a ação da Petrobras num momento crítico dela. E dentro da minha residência, eu tive
A minha esposa me criticou por isso. Resistência, né? Eu tive uma resistência. E foi bom, porque eu consegui perceber que depois que tudo passou, depois daquela tempestade, valeu muito a pena. E naquela ocasião eu ainda não conhecia o mercado de opções, nem de derivativos, e tive o cuidado de nunca entrar nesse mercado sem antes me preparar. Eu tenho uma curiosidade, assim, era absolutamente empírico o seu investimento, né? Você tinha algum mentor, alguma coisa, ou era assim? Porque assim, é uma coisa que eu observo muito no empresário. O empresário tem um tino comercial, cara. Ele pega, tem empresários grandes, né? A gente já viu vários desses. Já viu vários. A gente tem um caso de um cliente nosso que ele mexe com gado fazenda, também, tem fazenda. Ele sabia que o ciclo da arroba do boi ia aumentar muito no final do ano, foi lá, pegou um dinheiro emprestado, comprou os bezerros, aí depois vendeu esse gado muito mais alto, pegou o lucro. Comprou bolsa. Aí veio o coronavírus, nunca tinha visto bolsa na vida. Nunca tinha mexido com ação na vida. Caiu lá Petrobras a R$10, ele foi lá e socou tudo de Petrobras. Foi quase tudo. 60 dias ele dobrou o capital dele, nunca tinha mexido com bolsa, só queria assim, não, alguém me ensina como é que dá o... E ele está comprando agora, ele comprou de novo, ele comprou de novo. Então assim, o tino empresário, mesmo não entendendo, tipo assim, eu conheci um outro empresário que é o seu Arnaldo lá de Anápolis, que ele falava assim, ele via assim, ó, o tempo está secando, vai começar a faltar pasto, não vai ter boi, os frigoríficos vai começar a desvalorizar, ele ia e vendia. Como é que eram as suas decisões para comprar antes de você começar de fato a estudar? Você comprava aleatoriamente, assim, a ideia... Ou era assim, não, todo mês eu vou comprar... Tinha alguma relação de barato e caro? Que eu precisava... Eu sempre ouvi falar que a bolsa a médio e longo prazo era um negócio interessante. Eu falei, por que eu não poderia... Por que não entrar nesse mercado? De uma forma testando esse mercado. Então eu entendia que eu reservei uma parte do capital que eu não precisaria, Importante. que não iria me fazer falta, mas nenhum empresário quer jogar dinheiro fora ou rasgar dinheiro. Então, mas eu reservei aquilo e tomei como decisão, uma decisão pessoal minha, de não mexer naquele capital sob condição alguma. Nem para uma reserva que fosse para uma urgência, que fosse ou para o lado de medicina, ou para uma situação realmente delicada, eu jamais iria mexer. Eu fiz um compromisso e segui à risca aquilo. Então foi muito importante porque acabou me ajudando eu acabei me disciplinando dentro nesse conceito que eu estipulei para mim. E aí vim investindo. E teve momentos que o meu capital, eu acabei perdendo. Se eu fosse realizar em determinados momentos, eu teria perdido capital. Em outros momentos, eu teria ganho. Mas bastante. De 2011 para cá, você chegou a realizar alguma vez? Não, muito pouco. Basicamente, não realizava. Porque eu botei aquele capital e aí eu vim comparando, sempre fazer uma comparação que se eu tivesse aplicado o dinheiro num fundo de renda fixa ou em algum imóvel, eu procurei fazer esse tipo de comparação. Então teve momentos que eu estava empatando, outros ganhando, outros perdendo em relação a outro tipo de aplicação financeira, mas mantive a minha disciplina. E aí eu percebi que realmente em grandes quedas é o momento que a gente deve apostar mais, investir mais. E nesse investimento eu acabei me dando bem, porque eu fui aumentando o meu volume de carteira, minha quantidade de ações. No mercado a gente chama isso de pegar o desespero e sair na euforia, né? Exatamente. Aproveitar o desespero para comprar e a euforia para sair. A gente normalmente bastante, o ser humano faz o contrário. É, O desespero exatamente. ele vende e na euforia ele fica segurando, achando que vai subir mais. E eu costumo bolsa dizer, é time, né? Não tem jeito. isso é um time. E eu costumo dizer o seguinte, que quando você tem um bom lucro, eu nunca vi um bom lucro quebrar ninguém. Então o ser humano às vezes deixa a ganância ultrapassar o momento daquilo que é a ambição. Então eu costumo dizer que ganância é uma situação que às vezes não é boa, não faz bem pra gente. Eu acho que é doentio. E a bolsa dá um combustível Ela chama a gente, monstruoso. Né? Ela chama a gente para ganância. Que é um dinheiro que entra muito rápido, Exatamente. né? Muito rápido. E a ambição é uma coisa boa, mas a ganância não. Então as pessoas precisam ter muito cuidado, porque essa linha é uma linha muito tênue. Então a gente sempre tem que estar olhando para dentro da gente e vendo aquilo o seguinte, será que eu não estou... Aonde vai a linha da ambição e aonde vai a linha da ganância? E eu acho que a gente tem que saber ter esse equilíbrio aí para a gente exatamente não errar. O Rafa tem uma frase que eu acho muito legal, que eu sempre
quando eu fiz curso com ele, e eu vejo ele dando as aulas também, assim, por que uma pessoa que não tem conhecimento em bolsa perde dinheiro? Porque ela vê um amigo falando assim, cara, tô comprando uma ação lá e ela não para de subir. Aí geralmente esse não para de subir, ela chegou ali no topo, né? Aí o cara tá ganhando dinheiro, vai lá e compra. Na máxima. Aí na máxima, eu botei dinheiro lá, o negócio só caiu, eu não gostei daquele negócio. Não, a hora que ele tira, volta tudo. Então, esse movimento é o trem mais sério do mundo. As grandes oportunidades estão na queda. Quando todo mundo está falando que é para vender, é porque está na hora de comprar. Quando todo mundo está falando que é na hora de comprar, é porque está na hora de vender. Tem a história lá do engraxate do pai do John Kennedy, não sei se você já ouviu falar. Não conheço essa. Que ele, no crash de 29, era uma verdadeira febre, né? Os Estados Unidos todos investindo em bolsa e tudo mais. E as ações hipervalorizadas, ele foi engraxar o sapato dele. E o engraxate começou a falar de bolsa com ele. Dando conselho, ó, tô comprando isso, tô comprando aquilo, tal. Aí ele ficou famoso, ele falou assim, ó, se até os engraxates estão mexendo com bolsa, eu acho que está na hora de vender tudo. Ele vendeu tudo, 15 dias depois a bolsa afundou. Então, ele vendeu na alta. Ele vendeu na alta. Quando todo mundo está entrando, nada contra os engraxates, pelo amor de Deus, mas sim, as pessoas sem conhecimento não sabem analisar. Mostra aí, Rafa, o que seria um topo e um fundo? Vamos para o pessoal ver, né? Isso que a gente fala, por exemplo, de Petrobras, né? Petro tem um topo aqui no 38,54 e um fundo em 3,86. Né? Esse topo é 2006, isso aqui né? é uma movimentação de longo prazo, né? Mas olha o tanto, se a gente for olhar, olha como variou. Em 2003 subiu, mas voltou tudo, depois subiu de novo. Ó, e nós estamos aonde? Chegando perto de máximas novamente. Vamos e ver. A euforia no Brasil? Como é que tá? Você tinha Petrobras desde 2010, bolsa, né? Não é? Vamos ver o que o Neto surfou de 2010. Pode aumentar essa tela. Deixa eu pegar aqui, abrir bonitinho. Porque o cara tem que ser muito resiliente. É isso que ele tava. Imagina, ele comprou ali em 2010. Ó. É por aqui. Ó. Dali para lá praticamente só caiu até 2014. É um mercado regular. Né? Só que você com certeza fez, que você já me contou bastante sobre isso, você foi comprando ao longo do tempo. Então o seu preço médio mais melhorou, barato, mesmo sem conhecer derivativos, né? Mesmo sem conhecer os derivativos, você já fazia isso. O que eu acho, na minha opinião, é que a bolsa sempre te proporciona, se você não precisar daquele capital, você sempre vai estar ganhando. Se você pensar em médio e longo prazo, você vai ganhar. Por quê? Porque se a ação baixa, mas você não está realizando, então você não perdeu nada. Você pode estar comprando o mesmo número de ações se você tiver como meta todo mês comprar uma determinada ação. Dá até para comprar mais ações. Exatamente. Né? Se você investir R$1.000 e a ação está 5 e ela vem para R$1, se você comprava lá 200 ações, você passa a comprar 5 vezes mais. Evidentemente que você vai falar, eu estou comprando uma quantidade maior de ações. Também se ela sobe para 10 e você vai comprar então, ao invés de comprar 200 ações, comprar 100, também é interessante porque o seu capital está sendo valorizado. Se você precisar vender, o seu capital valorizou. Ou seja, se você analisar a bolsa, ela é um campo muito interessante. O problema está exatamente em conseguir achar o equilíbrio emocional. Porque esse equilíbrio emocional, quando ela cai bastante, machuca bastante. Disciplina e resiliência, se não tiver. Se você não tiver resiliência, não tiver esse equilíbrio, talvez você não esteja apto a trabalhar na bolsa. Eu acho que também é onde mora a nossa mentoria, né? Essa conversa aqui que nem a gente está tendo agora e essa conversa de curso lá. Nós vamos chegar na parte do curso, mas aí antes você colocava mais dinheiro, né? O preço médio era mais dinheiro. Colocando mais dinheiro. Com mais dinheiro. Eu sabia que dava porque eu estava numa companhia líquida. Só teve um momento que eu fiquei receoso com a Petrobras. Quando realmente no auge dela, ela ficou sendo a companhia que mais ficou devendo no mundo. Prejuízo máximo, né? E aí eu não tive medo dela quebrar, mas eu achei que fosse ser vendida. Também achei. Mas esse processo politicamente poderia ser doloroso e aí às vezes a empresa ia à bancarrota. Esse momento eu tive um certo receio sobre o meu capital empregado. E já era um capital, já era um capital razoável. Era quantos por cento da sua carteira? Era mais ou menos 30% da minha carteira. Nesse momento, eu realmente fiquei tenso. Posso dizer que o Rafa, na época do coronavírus, o Rafa deu gastrite, mano. Aqui a gente tremia, cara. Tremia. É ruim cair demais, rápido, né? Rápido. Eu lembro da Petro, ela não podia dar os balanços. Lembra que ela começou a negar balanço, dar balanços negativos, errados?
E aí o mercado financeiro odeia balanço errado, né? Mal informado. E eu lembro, foi um sofrimento para mim também, que eu comprei a 6, aí ela caiu a 4, né? Eu lembro de comprar a 8, comprei a 6 e ela caiu a 4. Eu falei, cara, agora eu não vou comprar mais, deixa essa empresa. E aí eu começou a voltar. A gente viu as mudanças. Mas eu tô curioso para saber como você ficou sabendo da gente. Então, aí, como eu, ao longo do tempo, entendia que as minhas ações vinham valorizando mais do que as aplicações financeiras, que às vezes os bancos comerciais nos oferecem, eu vi que tinha sido um negócio interessante. E às vezes conversava com familiares ou com amigos, até que um familiar meu comentou: você está trabalhando com opções no mercado de derivativos? Eu falei, não sei nem do que se trata. Eu não tenho ideia do que você está falando. Grande Vinícius. Aí ele falou, olha, eu vou te indicar uma empresa, um pessoal com o qual eu fiz curso, um pessoal sério, que eu acho que valeria a pena você conversar. Bata um papo com eles. E foi aí que, um certo dia, peguei o telefone e entrei em contato com vocês. E tive a felicidade de conhecê-los e resolvi fazer o curso. E aí realmente eu mudei a minha forma de trabalhar na Bolsa. Eu lembro quando nós conversamos pela primeira vez, lá na Cical, acho que a gente estava entre o terceiro e o quarto circuit breaker. Foi uma coisa assim, Tava no meio da pandemia. No meio da pandemia mesmo. Tava lá no chão. E eu lembro direitinho dele falando assim, caiu lá de 120 mil para 60. Eu não vendo nada. Isso não tirou assim. Como que o cara consegue segurar, resiliência, né? Resiliência. Porque assim, a gente tinha. Meu tio, eu tinha um tio, tenho um tio ainda, é nosso cliente agora, graças a Deus. Mas ele estava na mesma situação que você, já estava na bolsa, só que quando caiu, o pessoal da corretora, ele ligou, o que eu faço? Estava 120 mil pontos, está 90, vende tudo. Aí ele foi e vendeu. Aí, meu amigo, perdeu dinheiro, porque se ele tivesse segurado, agora, final do ano, depois que ele começou a estudar com a gente, ele recuperou o que ele perdeu, pegou aquela puxada lá do final do ano. Mas quando não tem conhecimento, assim, o cara tem que saber que uma vez que botou o dinheiro ali, cara, esquece, bicho. O pessoal no mercado financeiro que começa a estudar, ele se preocupa com stop loss, né? Que é uma coisa que você está mostrando que não é muito eficaz ao longo do tempo, desde que a empresa seja excelente. Uma empresa incrível, um Itaú da vida. Para que estopar uma posição em Itaú, cara? Não faz sentido, né? Eu tive uma pessoa que lá em 2010 eu conheci e que me ajudou muito. Falou, olha, a Bolsa ao longo dos anos, você vai conseguir perceber através de gráficos, eu vou te mostrar, que ela é um eletrocardiograma. Então você vai viver momentos de pico e vai ter momentos lá embaixo. Jamais venda na baixa. É a única coisa que eu vou te pedir. Aí eu falei, mas e se eu perder 50%, 60%, 70%, 80% do meu capital? Ele falou, perder por quê? Só se você vender. Aquelas ações são suas. Você só não pode ter o azar de uma empresa boa quebrar. Por isso que a dica que eu te dou é, não coloque os ovos numa cesta só. Divida em empresas boas. E foi muito boa a dica dele. Então, quando o mercado caiu em 2014, 2015, 2016, também como houve uma queda acentuada lá, como também houve agora recentemente, eu já sabia, porque eu sabia que a Bolsa, isso é histórico. Então eu sabia que um dia iria voltar, não sabia em quanto tempo. Por isso que eu sempre tive comigo que aquele capital, ou aquele clube que eu fui fazendo, eu jamais poderia... seria um capital, uma reserva de capital minha que eu não gostaria de dispor em momento algum, a não ser que fosse na alta. Então, tudo bem. Eu aproveito esse negócio de falar da Bolsa caindo tanto. Olha a velocidade que ela voltou nesse ano seguinte. Ela voltou tudo que caiu mesmo ano. E ela sempre volta acima do que ela estava. Se você puxa de 2008 para frente aí para você ver, que foi a crise do subprime, que eu estudei muito sobre isso aí. Os caras falando que faz parte do método keynesiano. Vamos ver ali. Vamos ver igualzinho, igual. Porque aqui os bancos centrais é parte da metodologia de Keynes, que isso aí veio depois da Grande Depressão, que o Banco Central tem a obrigação de irrigar a economia com dinheiro. Então ele solta o dinheiro nas empresas. Só que o que aconteceu em 2008?
O Fed americano soltou o dinheiro na mão dos bancos e os bancos, em vez de distribuírem isso em empréstimo para as empresas, para as pessoas físicas, começaram a comprar ativos. Começou a comprar ações. Por isso que as grandes empresas hoje, a maioria dos donos são bancos. Chegou lá em 2008, a grande inflação de ativos tudo inflacionado, como a gente está agora. A gente está agora e não se engane que logo vai ter uma correção. Não igual o coronavírus, mas que vai corrigir porque está muito alta. Mas geralmente volta. Essa correção, olha como é que samba, né? É claro que o mercado de opção, o mercado de derivativos ajuda muito nessa relação, né? Porque a gente consegue ganhar dinheiro mesmo em mercados lateralizados, que é o caso aqui, né? E aí entra a experiência que eu tive com vocês da Sharp, que eu achei muito valiosa. Por quê? Porque a forma como eu operava, às vezes, eu cheguei a comprar a ação da Petrobras, por exemplo, a R$11, mas eu acabei, como estava dando um lucro muito bom, eu vendia a 16 e eu não precisava ter vendido. Eu poderia ter feito um lançamento, só que de call, eu não sabia nem o que se tratava isso. O lançamento de call. Ele está misturando uma palavra em inglês com uma outra em português. Eu não tenho noção do que... Uma venda de opção de compra. Então eu não tinha ideia do que significava. E eu poderia ter realmente... não ter disposto de uma carteira que às vezes se eu comprei a 11 e vendia 16 a um determinado lote de ações que eu falei, isso aqui eu acho que dá para investir. Eu não precisava ter me desfeito daquele pedacinho de ação. Poderia ter feito o que eu faço hoje trabalhando com opções no mercado de derivativos. Então, isso foi muito importante conhecer esse mercado, também para mitigar riscos. E foi muito importante para mim. Eu acho que talvez esse tenha sido um divisor de águas pro meu caso, porque hoje eu tenho muita segurança. Quantos por cento você busca no lançamento coberto, geralmente? Ou depende do mercado, depende de como a ação está? Depende, mas normalmente 2%, às vezes um pouquinho mais, dependendo da ação, às vezes um pouquinho menos, mas nunca menos que 1,5%. Eu vou pedir para o Rafa mostrar para a gente aí como é que é um lançamento coberto de... Escolhe uma ação aí. Vamos de Petro, a gente está falando a Petro, né? Vamos lá, Rafa, me mostra como que a gente tem 1.000 ações. Esse aqui é o mercado de opção, né? Então a gente está aqui numa grade de compra. Lembra que a gente escolhe sempre o tempo, o θ, ela é muito importante para a opcionalidade, né? Então sempre acima de 20 dias. Então vamos pegar a próxima letra e aí eu vou procurar algo que me dê 2%. Então imagina que a gente tem a compra da ação nesse momento, a gente comprou aqui a 23,26 e a gente quer fazer uma venda de call. Dá 23.270, né? Daria 46 centavos, a gente precisa achar. Exatamente. Então, procurar alguma coisa aqui, ó, a R$27. Nossa, bem longe do preço atual da ação, né? E a obrigação, aqui a gente fica com a obrigação, recebe o prêmio, que é esses 46 centavos, e fica com a obrigação de entregar a ação por R$27. Caso o ativo suba tudo isso. E aí tem um cara querendo pagar 44 centavos. O cara está aqui querendo 44, pagar 46. Acho que com 45 centavos a gente pega aí. Então aí a gente está pegando R$440. Eu estou falando isso porque antes, para melhorar o seu médio, você tinha que tirar dinheiro do bolso, né? Exatamente. Tirava dinheiro do bolso, tinha que ir lá na conta. E comprar mais. Agora aqui não, o que o Rafa chama aqui é o presente do mercado, né? Pô, porque se chegar a 27 a gente entrega, né? Exatamente. Ali a gente entrega, porque está dando 10, 12%, mais os 2%. Na realidade... Aí eu percebi que ao longo dos anos, quando eu não conhecia esse mercado de opções de derivativos, eu deixei de ganhar muito dinheiro. Porque eu poderia ter trabalhado ao mesmo tempo adquirindo ações, mas também ter feito, receber esses prêmios. E não fiz porque realmente eu não conhecia esse mercado. E aí, quando eu conheci a Sharp, hoje eu tenho a tranquilidade, por isso que eu falei que é um divisor de águas na forma de eu agir na bolsa. Hoje de trabalhar você na bolsa. opera sozinho, né? Sozinho. Seu conhecimento, você já tinha um conhecimento de mercado, né? Exatamente. Mas agora você tem um conhecimento técnico, né? Você pode tocar o barco exatamente. Como de fato você toca, né? Então é muito bom quando você está trabalhando no mercado que às vezes tem muita gente onde ganha dinheiro e muita gente que perde dinheiro, você trabalha com segurança. É como se você estivesse entrando no mar, revolto, e falar assim, ninguém tem coragem de entrar nesse mar. Eu entro com segurança, eu sei os limites aqui, dá para surfar nas ondas aqui. E aí surfar na onda, vai ter gente que sabe surfar e tem gente que não sabe surfar e vai se afogar.
isso pode acontecer realmente. E normalmente acontece. Me diz aí, nessa última puxada dos últimos 2 anos, qual foi a ação que mais te deu dinheiro? Tipo assim, não é que mais... Primeiro assim, qual é o seu xodó? Eu tenho meu xodó. Não sei se o Rafa, o meu xodó é Bradesco. Eu sempre falei que é banco, né? O Rafa me ensinou, então eu tenho Bradesco e provavelmente meu filho vai herdar minhas ações de Bradesco. Mas cada um tem uma. Tem uns que é Via Varejo, tem outras que é Petrobras. É um dos meus prediletos, uma das minhas ações prediletas. Vale e Itaú. Não posso dizer, não posso negar. Se é a melhor opção, se é a melhor empresa, ou se não é, eu não estou aqui nem questionando isso. Mas são empresas realmente que têm bastante liquidez e são empresas que eu não gostaria jamais de desfazer daquilo que eu conquistei. Me diz como é que está em percentual, em setores, como é que está a sua carteira? Quantos por cento está em banco, quantos por cento está em... Olha, hoje eu tenho em siderurgia e... Eu vou dizer aí, empresas de minério de ferro. De minério de ferro, talvez aí 40% da minha carteira. É o que? Banco Vale, representa aí Vale, Gerdau e Companhia Siderúrgica Nacional. CSN, né? Foi a segunda que mais subiu. Subiu muito. E também tenho uma boa parte em Petrobras e uma outra parte em bancos, Bradesco e Itaú. Eu acho que isso compõe aí basicamente 95% aí da minha carteira. E depois um pouquinho aí no setor de educação, Cognita. A gente não deixa de comprar outras empresas, né? Sempre a gente porque a gente não pode ficar tão engessado. Mas eu posso dizer que estou contente com o que eu tenho. E eu sei que tem gente que rentabiliza muito mais com outro tipo de companhias. E não tem nada contra isso, muito pelo contrário, parabenizo para quem consegue realmente, mas eu estou realmente satisfeito com o que... Achou o jeito de operar, né? Me achei a forma que me deixa numa situação, entre aspas, confortável. Porque tem uma coisa que é importante lembrar, né? O Neto é um empresário, são quantas concessionárias? São quantas filiais? Tem 16 filiais. 16 filiais, São Paulo. Eu lembro a gente conversando aquele dia, a gente falando assim, você tem... São 16 empresas, né, no caso. São Paulo, Minas e Goiás. Você tem uma em Uberlândia, né, que você falou, né? Aí ele falando, pô, eu vou daqui para Uberlândia, normalmente uma viagem para Uberlândia é o quê? 200 quilômetros, 350 quilômetros. Pois é, quantas horas? 3 horas, né? E meia, eu demoro 4, 5 horas. Porque toda hora eu tenho que parar, porque o telefone toca. Então, assim, é a vida de um empresário de sucesso, cara, mas que não deixa de ter investimento na bolsa. A gente não tá falando de um cara que é igual nós dois, fica o dia inteiro disponível, pendurado na frente da tela. Não sei se ele vai poder falar ou não, mas pode falar. Teve uma situação muito bacana. A Camila me mandou um WhatsApp. Eu parei na estrada, não me arrependo hora nenhuma, foi coisa bem rápida, né? Porque hoje a tecnologia nos permite operar aí com o celular. E deu certo, mandei para a Camila. Camila, acabei de fazer a operação que vocês haviam sugerido lá no clube. Vamos lá, professor. Fizemos também fiz também de lançamento, uma compra de put de... Eu lembro até o preço que foi, vocês indicaram aí a 1,20. Eu acabei comprando a 1,03, depois ela caiu um pouquinho. Ela até estava mais baixa ontem. A SUSB? SUSB. SUSB Q610. Exatamente essa. Então eu acabei fazendo uma operação e com muita tranquilidade. A Suzano, né? E aí, com muita tranquilidade, assim... eu nem hesito para fazer. Olha, retração de fibra, a gente está orientando isso, quer dizer... Eu entendi que isso eu não poderia estar perdendo aquela oportunidade. Acabei realizando então. Porque então de isso fato né? É engraçado isso. Hoje eu tenho muita tranquilidade e segurança de fazer essas operações. Não fico analisando. Será que isso vai dar certo? Será que não vai dar certo? Será que realmente isso aqui? Então achei. Então, foi bacana. Não, e a gente tem muito aluno, muito cliente que perde muita oportunidade porque não tem tempo de olhar no celular. Não tem tempo de abrir e olhar assim a ação que está subindo. Isso acontece comigo, eu não posso deixar de dizer que realmente acontece. Muita gente, muita gente. Os caras inclusive ficam assim, pô, você podia operar para mim, né? Fica com o meu login e minha senha aí. Não dá. Até gostaria, cara, sinceramente gostaria. Tirar um CNPI só para isso, mas... O que a CVM permite é a gente fazer a operação, comprar, postar isso em algum lugar e aí se a pessoa quer ou não fazer a operação, desde que você tenha conhecimento, né, que é o que a gente ensina,
aí ele fica livre para fazer as operações. Mas vamos lá, ô professor. Mostra aí uma venda de put de Petrobras aí e mostra essa SUSB Q610 que eu lembro que você falou dessa operação. Uma vendinha de put, então? Primeiro, só para... A venda de put nada mais é que obrigação do que, né, Tô? Venda de put... É, a obrigação de comprar ação naquela data, né? Então, vamos estabelecer uma compra, que é na verdade, a venda de put, que a obrigação é de comprar. Então, a gente tem que achar um preço que a gente deseje comprar essa ação da Petro. Me indica então, faz aí o melhor preço para comprar a Petrobras. Me mostra por que Petrobras está num preço bom de comprar ou não. É bom falar que o VPA, que a gente já sabe, o VPA, que é o valor contábil dessa empresa, já é mais alto do que o que a Petro está hoje. Se não me engano, o VPA hoje da Petro sempre tem balanço, né? Mas se não me engano está 23,60. Mas por aí, é por aí, né? Então, se eu procurar alguma coisa abaixo disso, já é um lugar legal, né? Então, a 23,60 já dá para comprar. Já daria para pegar at the money aqui, ó, uma venda de put dessa PTRQ 232 e receber quanto? 1,54, gente. Dá o quê? 8%? 7%? Por aí. Tá por aí, né? Por aí. Um 7% de prêmio para ficar com uma obrigação de comprar o ativo no preço que o ativo está. Em vez de comprar, ele já começa ganhando dinheiro. Se lá no vencimento, o vencimento é que dia? Lá no vencimento está 38. Dia 18, né? Deixa eu dar uma conferida. acho que dia 19. Acho que 19. 38 dias úteis, né? Em 21 de maio. Se dia 21 de maio Petrobras estiver abaixo de 23, 25, o cara é obrigado a comprar. Mas olha só, vamos supor que ele recebeu os 1,54, né? Isso cai amanhã. 23,25 menos 1,55 dá quanto? Dá 21,50. Você vai comprar a Petrobras Abaixo do já com desconto. E se Petrobras subir, o que acontece? Mas se a Petrobras subir, esse direito Esse seu 8% aí integral na sua conta. integral na conta. E aí o que eu queria falar um pouco do curso é a riqueza de detalhes do curso. Não é comum a gente encontrar isso. Normalmente ninguém ensina pulo do gato. E eu queria deixar esse depoimento meu aqui para que as pessoas entendessem isso. Você sai muito seguro do curso. Tanto para operar quanto a certeza quais são as grandes oportunidades que você tem. Qualquer leigo pode entrar, qualquer pessoa que pode dizer o seguinte: pô, eu não sei nada de bolsa. Não tem problema nenhum, não. Você vai sair daqui operando muito bem, com tranquilidade, com segurança. Não é comum as pessoas que saibam, que têm um conhecimento que eles têm, de divulgar isso, de mostrar isso. Na Chape você consegue ter isso, esse acesso. Aí eu sei que muita gente às vezes duvida, né? Porque às vezes a gente normalmente gosta só o ser humano gosta muito para acreditar, às vezes tem que tocar ou ver. Mas eu acho que vale muito a pena conhecer a Chape, não para ser mais um curso na Bolsa, mas sim para realmente dar um salto na segurança para poder operar dentro da Bolsa. Eu tenho convicção que quem fizer um curso, quem consegue ter esse acesso a esse nível de conhecimento que é transmitido para os alunos ou para a gente, não tem ninguém que sai daqui frustrado, muito pelo contrário. A pessoa só sai de uma forma agradecida pelo conhecimento que passa a ter, com a riqueza de informações que tem. Eu quero que você me conte, nesse último ano de pandemia, onde muita gente sofreu, muita gente perdeu dinheiro, qual foi a gente já sabe, né, porque a gente conversa muito, eu queria que você contasse um pouco sobre o quanto valorizou a sua carteira, quais das suas ações foram os grandes cavalos aí do seu rendimento e se teve alguma ação na Bolsa que te decepcionou ainda, tipo assim, eu achei que esse negócio ia, mas não foi. Performance da carteira. Não, eu vou começar pela performance. Eu tive no ano de 2020, eu vou pegar o ano nosso, né? Quase 50% da minha carteira de valorização. Foi de quando? Foi abril? Não, eu vou contar aí de 1º de janeiro de 2020 até 31 de dezembro de 2020. Com toda a pandemia. Com tudo. Eu tive aí uma valorização de quase 50% da minha carteira. Caramba. Então, assim, foi realmente muito interessante e muito valioso para mim, no meu caso. Todos os nossos clientes aqui, acho que foi a maior. É um dos maiores. Acho que é a maior. Eu mesmo performei 38, eu posso ser sincero. O aluno superou o mestre. O aluno superou o mestre.
Aí, o que eu queria dizer é o seguinte, realmente, as empresas de mineração que respondem por 40% da minha carteira, valorizaram bastante, e a gente também fez muita venda de put, lançamento, coberta aí de opções, isso agregou muito junto com as valorizações das ações. Porque o capital era o mesmo, né? Vamos dizer, exatamente, era o mesmo capital, isso que é o melhor, né? É dinheiro fazendo dinheiro. Teve um momento, e aí eu quero também, questão de enfatizar, que quando nós tivemos ali para o dia 19 de março, exatamente um ano atrás, teve um momento crítico que a Bolsa desceu. Esse capital meu, se eu tivesse realizado naquele momento, eu tinha perdido mais de 30% da minha carteira. Mais ou menos então é bom para a gente ter exatamente isso. Exatamente. Se eu logo depois, foi exatamente isso. A gente estava no auge, eu falei, ó, se eu realizasse hoje as minhas ações, vendesse, eu estaria perdendo aí 32% do meu capital. E aí eu fiquei tranquilo, porque eu sabia que um dia isso ia voltar. E tive a tranquilidade. Depois, houve a valorização ao longo do tempo dessas ações e também, como eu comecei a trabalhar no mercado de opções derivativos com o curso que eu fiz e realizei com vocês, eu acabei também sendo feliz aí nessas operações. Eu acabei sendo premiado, né, com as operações, trabalhando com segurança e tal, e acabei fechando um ano de uma forma exitosa. Então, posso dizer que 2020 foi um ano realmente... Chegou a dar uma realizada nesse lucro? Sim. Dessa vez deu uma realizada? Dessa vez eu realizei. Aquilo que eu ganhei, realmente eu entendi que aquilo era meu. Falei, olha, agora eu quero desfrutar um pouquinho aí do que eu plantei ao longo dos anos. Compra na baixa. Exatamente. Vende na alta. Exatamente. Simples, né? Eu acho que isso... Você tem que ter um momento que você tem que saber, vamos dizer, aproveitar aquilo que você trabalhou. É como se fosse um agricultor, né? Ou um pecuarista que compra um bezerro. De agricultura você fala com propriedade, né? Então eu acho que você tem que saber o momento também de colher. O momento que você está com as ações valorizadas, eu acho que valeu bastante a pena. E eu realizei aquele capital que foi excedente, ou seja, que foi o meu lucro, eu trouxe ele para mim. E aí voltei ao mesmo capital que eu iniciei lá em janeiro de 2020. Então essa é a meta, agora vamos ver como é que vai ser 2021 e eu espero... Mercado de lado, né? Mercado de lado ainda, né? Mercadinho sofrendo. Tem muita coisa para rolar ainda até o final do ano. Eu acho que a gente vai viver ainda algumas emoções aí, mas eu acho que é um ano também de aproveitar oportunidades. Foi muito bom você falar sobre isso, né? Acho que a maioria das pessoas que estão, principalmente aqui da região de Goiás, conhece bastante o Grupo Sical e tudo mais. E eu gosto muito de ter esse tipo de insight do empresário, né? A gente estava conversando até aqui antes da gravação, né? Que a Chevrolet, ela patrocina o Manchester United, né? E você fala, não, cada concessionária é um pouquinho do faturamento de venda do carro. Então, assim, você é um dos patrocinadores na realidade, um grupo de empresas, né? Na realidade é muito interessante isso, porque a GM, a Chevrolet como uma marca mundial, ela vem crescendo, vem se tornando cada vez mais valiosa, né? E a Chevrolet tem um investimento num clube inglês, onde ela não atua, né? Não atua, né? Não tem Chevrolet lá. A Chevrolet não atua na Europa. Mas isso tem uma razão de ser. Uma das razões, a principal razão é que o Manchester é o clube mais querido da China. E a GM... Eu acho que com muita sabedoria fez o passo certo, deu uma atacada muito certa, porque é o maior mercado do mundo. Então a imagem de marca vale bastante. E o mundo inteiro, né? Todas as filiais da GM no mundo, da Chevrolet, cooperam com isso aí e a gente ajuda a cooperar também um pouquinho. Então cada concessionário que retira cada carro que a gente tira da montadora, que a gente compra na montadora, a gente contribui um pouquinho aí com esse tipo. E isso tem um retorno. Pode ter certeza que isso é um investimento e não é uma despesa. Eu pergunto isso porque você, nas várias conversas que a gente teve, você senta com os executivos da Honda, né? Você representa mais a Nissan e tudo mais. Então, assim, você não atua só no mercado brasileiro na venda de veículos, né? Você conversa muito com gente que está lá em outros países. Eu quero saber, assim, qual que é a sua visão nesse momento pós-pandemia, numa visão macro mundial, e qual a sua visão para o mercado interno brasileiro, que a gente está num momento de pandemia muito politizado, né? Infelizmente, uma economia retraída
E como é que... Ah, outra coisa bacana, me conta aquele caso de como foi que a Cical vendeu, aquela história que você contou lá que a Cical, a montadora ligou, ó, quero vender uns carros aqui, você foi o único que teve coragem de comprar na época lá. Me conta, faz uma juntada disso aí tudo. Não, vamos falar um pouquinho aí um pouquinho da economia. Eu acho que o Brasil hoje tem algumas bases econômicas macro muito interessantes, né? Então eu sou muito mais um otimista do que um pessimista. Existem uns economistas com uma linha mais pessimista, existem economistas que acreditam mais aí numa linha de avanço do Brasil, e eu estou mais nessa linha, porque eu acho que o Brasil hoje tem bases macroeconômicas muito bem fundamentadas. Hoje nós temos uma inflação aí que é a taxa de juros que o Banco Central, então um Banco Central independente. Nós temos aí o dólar flutuando, oscilando, então o Brasil não está fazendo com que o dólar seja artificial, isso é excelente. E agora eu vejo uma linha política na tentativa de fazer superávit. Se o Brasil vai conseguir avançar, já deu um passo importante aí com a Previdência, e eu acredito que a gente consiga avançar aí, mesmo no ano da pandemia, a gente consiga avançar aí com a reforma administrativa. Isso dá solidez para que os investidores externos venham para o Brasil, que o Brasil continue avançando. Então eu mais acredito que o Brasil tenha chance de avançar do que um recuo. Essa é a minha posição sob o ponto de vista, trazendo para o nosso mundo real. Eu acho que as oportunidades sempre tem, principalmente quando em tempos de crise. Isso uma vez eu ouvi de um empresário, há uns 40 anos atrás, ele escreveu no jornal: a época que eu mais cresci na minha vida foi em tempos de crise. E aquilo me marcou bastante, o empresário daqui de Goiás. Eu lendo o jornal. Então, e isso é um fato. No ano passado, no auge aí da pandemia, quando tudo fechado, tudo fechando, uma das montadoras com que a gente negocia aí ofereceu um determinado lote de carros, e o natural seria que as concessionárias não comprassem, porque estava tudo fechado e a gente não sabia quando ia reabrir. E eu entendi o seguinte: olha, eu sempre mexi com automóveis, eu vou acreditar. E era uma oportunidade, a montadora colocou uma condição interessante de pagamento, de prazo de pagamento, de oportunidade também em termos de volume e os produtos, que eram produtos de muita liquidez. A gente aproveitou isso aí e acabando se dando muito bem, porque aí o mercado acabou vindo naquela direção, foi um V, conforme o ministro Guedes aí falou, né, comentou. Então foi muito interessante, a gente acabou rentabilizando bastante o negócio. Acho que foi uma oportunidade onde a gente soube aproveitar. Teve gente que aproveitou mais, teve gente que aproveitou menos, mas eu acho que é nesse momento que a gente sempre tem que... E tudo se resume numa palavra que eu acredito muito, chama-se acreditar. Eu acho que a vida é isso. E não tem nada de errado quando alguém não acredita em uma determinada empresa, uma determinada situação, mas eu naturalmente, pela minha natureza, eu procuro ser mais otimista do que o contrário, principalmente no negócio onde eu atuo. Ou hoje, por exemplo, voltando um pouquinho para a Bolsa, da forma como eu atuo hoje na Bolsa. Então hoje eu me sinto muito mais confortável para trabalhar do que se estivesse num túnel escuro. Eu acho que isso é muito importante, porque eu acho que a experiência junto, aliado ao volume de informações que você tem, te traz mais segurança para poder trabalhar. Eu acho que isso fez com que a gente tivesse êxito. O ano 2020 realmente foi muito proveitoso sob o ponto de vista financeiro para a gente. Vou aproveitar o gancho aqui só para falar do Vantaggio, né? O curso que a gente fez foi um curso de 4 meses de experiência. O que você sabia antes dele? O que você sabia? Análise técnica, me conta aí, o que você aprendeu aí? Na realidade, o Vantaggio foi muito importante porque eu não sabia nada do mercado de derivativos, nem, vamos dizer, de opções, nada, absolutamente nada, um leigo. Eu entrei aqui, eu sabia alguma coisa aí de Fibonacci, um pouquinho aí de análise de fundamentalista, mas aí o volume, a riqueza de detalhes que eu consegui absorver durante o curso é que me deu essa segurança. Então esses 4 meses foram muito importantes porque você vai medindo, né? Você começa de uma forma,
vai avançando, vai avançando, vai avançando e realmente você consegue materializar aquilo que você aprende no curso. E isso, de certa forma, te traz muita segurança. Então é muito importante você testar aquilo que você está aprendendo para saber se realmente aquilo faz sentido ou não. E isso foi muito importante para mim. Então eu quero dizer o seguinte, eu vou voltar a repetir. A forma como eu atuava na Bolsa era de um jeito, e o divisor de águas, depois que eu fiz o curso, é uma outra forma. Eu posso dizer hoje com tranquilidade, com muita segurança, que foi muito vantajoso ter feito Vantagem. Foi muito rico, tanto em volume de informações quanto na prática. Então, não é muito comum você conseguir fazer esse tipo de curso, qualquer coisa porque você consegue aprender e realizar muito próximo, quase que instantaneamente. E depois que você sai do curso, você continua aplicando aquilo que você aprendeu e continua obtendo êxito, independente se a bolsa oscila ou se não oscila. E isso, você atuar no mercado com segurança, que não é um mercado para gente amador, que não é um mercado para se brincar, porque você pode se machucar e machucar bem. Já vi muita gente se então, machucar. é muito tranquilo, é muito enriquecedor para quem faz o curso, como no meu caso eu fiz. Então, por exemplo, se eu tivesse que recomendar, eu já tive situações onde eu dividi informações com pessoas, um pouco aí do que eu aprendi, e o que eu consigo perceber das pessoas que não trabalham com a Bolsa é que é como se eu estivesse falando de um outro planeta. Porque eu imagino que os outros empresários, como sabem que você mexe, muita gente deve te consultar, né? E aí, eu compro o quê? O que você acha, né? Porque é meio que isso normal, acontece, né? É normal às vezes conhecer, às vezes até pedir recomendação. E quando a gente vai recomendar, é engraçado isso, porque você tem que tomar muito cuidado, né? Porque se dá certa informação que você está recomendando, tudo é lindo. Que negócio se aquilo aquilo não muito dá, dinheiro. então eu sempre procuro dizer o seguinte, que Bolsa é um local que, se você não tiver um pouco de equilíbrio, e se você for querer ser ganancioso, eu acho melhor você não entrar. Se a ganância toma conta, porque existe uma diferença, que eu comentei agora há pouco, entre ganância e ambição. Se você é uma pessoa gananciosa... E ansiosa também, né? Talvez não seja o melhor lugar para você aplicar. Eu acho que talvez imóvel, ou, enfim, outro tipo de aplicação seja mais interessante para quem realmente não tem emocional para trabalhar com isso. Eu acho que basicamente, no meu conceito, é isso. Eu acho que hoje, por exemplo, a única frustração que eu tenho é de não ter feito o curso antes. Eu acho que isso é ruim. Foi ter ruim. A única frustração que eu tenho foi, por que eu não tive a oportunidade de ter feito antes o curso? Mas eu não gosto de reclamar, não. Eu gosto sempre de agradecer, porque eu acho que eu sempre tive mais na vida do que eu mereci. Então, acho que eu conquistei na minha vida talvez mais coisas do que eu mereci, do que eu propriamente aí acho que... acho que Deus me proporcionou isso, né? Conhecer pessoas, ou conhecer gente que pudesse me agregar sobre todos os aspectos, me ajudar. Eu acho que o Vantagem me ajudou muito. Então, eu só tenho a agradecer e não o contrário, muito a agradecer. Quando nós pensamos no nome, era justamente esse, né? O Vantagem é o conhecimento que te traz vantagem, né? Isso aqui é uma situação que eu comento e já comentei com algumas pessoas, né? Eu acho que tudo aquilo que a gente não conhece, você sempre tem um pé atrás, né? Quando você não conhece nada, qualquer mudança gera desconforto. E vamos falar a verdade, né? A galera que está assistindo a gente sabe muito bem, tá cheio de picareta, cara. Demais, cara. A gente tava falando aqui em off, né? A gente não quer fazer aquela propaganda. Vem aqui agora que vou te ensinar a sair do 0 ao 1 milhão, você vai ficar assim. Nunca vai ver isso, cara, aqui com a gente. Porque a gente sabe que na verdade isso não é, eu ainda não sou milionário. Exatamente. Mas já ganhei muito mais dinheiro que eu ganhei nos anos todos que eu trabalhei como empregado, porque eu conheci a Bolsa
graças a Deus, né, através do Rafa, a gente já é amigo já há muito tempo. Eu arrependo de não ter entrado na bolsa quando eu conheci ele, há 12 anos atrás, mesmo ele me falando. Mas a grande preocupação nossa é essa, como é que a gente atrai um cara que quer aprender, por exemplo, a gente tem muito aqui, muito. A maioria dos nossos clientes. O cara tem lá 3 casas, os inquilinos tudo ruim para pagar, acabando com a casa do cara, aí ele não consegue vender, mas também não quer alugar e o dinheiro está parado e não tem liquidez. Pô, o que eu faço? Muita gente, o que eu faço com o dinheiro? O que eu faço com esse dinheiro? Putz, não é bacana de 3 casas, vende uma e bota na bolsa? E assim, a bolsa é uma forma de você valorizar seu dinheiro, né? Não que o imóvel seja ruim, o imóvel também é excelente negócio. Exato. Então acho que você conseguindo dividir tudo isso, uma parte daquela pessoa que conseguir diversificar, isso é muito importante, que foi o que eu procurei para mim. Eu já tinha bastante investimento em imóveis e eu acho que valia muito a pena conhecer um outro cenário. E aí eu já olhava para a bolsa, que era um mundo escuro para mim, e achei interessante, foi muito bom, porque eu vim testando, né? E depois hoje não, eu acho que só que eu demorei muito. Mas também não tive a oportunidade de ter cursos como, por exemplo, eu acabei conhecendo vocês. Então eu acho que isso foi muito importante para mim. Se eu tivesse conhecido há mais tempo, ou existisse esse tipo de curso, seria muito interessante. Eu costumo dizer o seguinte, eu sou muito grato a uma pessoa que me deu uma base lá em 2010, me ajudou bastante também, a gente conversando e tal, ele me deu algumas dicas que eu escrevi. Ele falou, segue mais ou menos essa linha aqui, ó, que não tem erro. Se você não for imediatista, fizer esse clube aí de ações, que são clubes de ações de primeira linha, que tenha liquidez, e não precisar utilizar esse capital, e nunca vender na baixa, sempre quando a bolsa estiver na alta, e nunca na baixa você sempre compra, você não erra. Acredite em mim, mas aí não sou eu que estou falando. Eu vou te mostrar a história da bolsa. E começou a mostrar a história no gráfico para mim. Então isso me trouxe, e aí o salto meu realmente aí foi fazendo o curso, porque aí eu entendi esse mercado de opções de derivativos que me proporcionou rentabilizar em cima daquilo que eu já tinha, performar, fora a valorização das ações. Então eu ganhei tanto na valorização das ações, quanto na performance aí de usando estratégias. Usando as estratégias aí de lançamentos e de obrigatoriedade e de direito. Então, isso para mim foi muito importante. Ô Neto, o que é importante para a gente é te agradecer pelo papo. Sem muito dúvida. obrigado. A gente sabe da sua agenda, sabe que você é um cara muito ocupado, mas você teve essa gentileza de... É um aprendizado, né? A gente, né, cara? é porque o pessoal não sabe da nossa história, né? A gente já sentou aqui com o Neto tendo uma aula de 1h30 sobre como abrir filial, como abrir franquia, né? Ó, ele falando assim, ó, na Cigal o dinheiro não sai se eu não botar a mão. Então, assim, você já vê as coisas aprendendo com pessoas que já venceram, né? Ele tá onde a gente quer estar, né? Pra gente é muito... Assim, a gente fala assim, a gente aprende muito mais com os nossos alunos do que vocês aprendem com a gente. É uma troca que cada um aluno, né, soma. O nosso jeito de operar mudou muito desde quando a gente começou. Com né? certeza. Então, eu quero, sim... Como Jefferson, quero te agradecer muito pela sua colaboração, por estrear o nosso quadro, né? Pra gente é um prazer muito grande, um privilégio ter você aqui com a gente. Para mim é o que eu disse, é uma honra estar aqui. Então, eu podendo aí estar dividindo um pouco desse conhecimento, divulgando esse conhecimento aí, para mim é uma forma de retribuir o que vocês o que o curso, que a chapa, que vocês dois aí proporcionaram para a minha pessoa. Então, eu sou muito grato a isso. Né? A forma de eu retribuir isso indicando, né, mostrando aí o que eu consegui de conhecimento. Que eu acho que a vida é isso, é essa troca, né? Eu costumo dizer o seguinte, que energia boa gera energia boa. Então, quando você tem isso, eu acho que isso é muito importante. Eu não gosto muito quando as pessoas ficam vendendo aí ilusões. Eu acho que isso é perigoso, né? E o curso não tem nada de vender ilusões, é muito real. A gente está vivendo um mundo real, mas que realmente é vantajoso. Que é o nome do nosso quadro, que é o podcast Pessoas Reais, Ganhos Exponenciais, né? Então, a gente muito feliz de ter você aqui mais uma vez. Obrigado. Beleza. Quer falar alguma coisa, Marcelo? Só agradecer também. Obrigado.